Hoje o foco é o Banco ABC Brasil, analisando o desempenho do quarto trimestre e do ano completo de 2025, com base nos resultados apresentados em 9 de fevereiro de 2026. Vamos passar por lucro, carteira de crédito, risco, capital e guidance, ou seja, as projeções divulgadas pela administração, sempre conectando os números à estratégia do banco e as implicações para quem olha o papel sob a ótica de investimento. Bem-vindo ao canal Tese de Investimento. Este vídeo tem caráter exclusivamente educacional e não constitui recomendação de investimento. Começando pelos destaques, em 2025, o ABC Brasil reportou lucro líquido de R$ 1 bilhão e um ROAE de 15,2%. ROAE é o retorno sobre o patrimônio médio, um indicador-chave de rentabilidade para bancos, e esse nível é considerado saudável para um banco com foco corporativo. A margem financeira totalizou R$ 2,5 bilhões, enquanto o NIM, a margem financeira líquida sobre a carteira remunerada, ficou em 4,3% no ano. A carteira de crédito expandida chegou a R$ 54,7 bilhões, crescendo 3% em 12 meses. Do lado do risco, os índices de cobertura chamam a atenção: 501% sobre atrasos acima de 90 dias e 93% sobre operações em estágio 3, que são créditos com maior probabilidade de perda. Isso indica uma postura bastante conservadora na constituição de provisões. A carteira de crédito expandida encerrou o 4T25 em R$ 54,7 bilhões, frente a R$ 52,3 bilhões no trimestre passado e R$ 53,2 bilhões de um ano antes, mostrando um crescimento moderado e gradual. No detalhamento, o segmento Large Corporate ficou em 16,2 bilhões, praticamente estável em 12 meses. Corporate somou 33,8 bilhões com leve crescimento, enquanto o segmento Middle atingiu 4,7 bilhões, avançando 15% no ano. Aqui fica clara a escolha estratégica do banco: acelerar mais em empresas de médio porte, onde os spreads, ou seja, a diferença entre o custo de captação e a taxa cobrada do cliente, tendem a ser maiores, ainda que esse segmento seja mais sensível ao ciclo econômico. Olhando a composição setorial da carteira, o agronegócio aparece como principal exposição, com 23,3% do total. Em seguida vem energia com 11,7%, serviços e comércio com 8% cada, e construção civil e incorporadoras, que somam 7,4%. Os setores financeiro, de transportes e logística têm participação semelhante, em torno de 6,5% cada. Quando a gente abre o detalhe, fica claro que não se trata de uma aposta concentrada em um único elo. No agronegócio, por exemplo, há exposição distribuída ao longo da cadeia, incluindo grãos, açúcar e álcool, insumos agrícolas e armazenagem. Em energia, o portfólio se divide entre geração, transmissão, comercialização e distribuição, o que ajuda a diluir riscos específicos de cada segmento. Essa diversificação setorial e dentro das cadeias produtivas reduz o impacto de problemas pontuais, mas não elimina riscos estruturais. O banco segue exposto a variáveis como clima, preços de commodities e mudanças regulatórias, especialmente em setores intensivos em capital e com forte interação com políticas públicas, como energia, saneamento e infraestrutura. Em síntese, é uma carteira relativamente bem balanceada, mas com sensibilidade clara a choques macroeconômicos e setoriais. A receita com clientes, que combina margem financeira com clientes e receita de serviços, alcançou R$ 1,947 bilhão em 2025, mantendo uma trajetória de crescimento consistente desde 2019. As receitas de alto consumo de capital, como empréstimos e garantias, ainda são predominantes. Já as receitas de baixo consumo de capital, como câmbio, derivativos, seguros e cash management, vêm ganhando espaço. Esse movimento é importante porque produtos menos intensivos em capital regulatório tendem a melhorar o retorno sobre o patrimônio ao longo do tempo. A margem financeira gerencial somou R$ 2,537 bilhões em 2025, acima dos R$ 2,376 bilhões registrados em 2024. No quarto TRI de 25 foram 713 milhões contra 626 milhões de um ano antes.
O NIM subiu de 4,2% no quarto trimestre de 2024 para 4,7% neste trimestre, ficando estável em 4,3% no acumulado do ano. A composição da margem mostra contribuição relevante da margem com clientes e também do resultado sobre o patrimônio líquido remunerado a CDI, refletindo uma boa gestão do balanço em um ambiente de juros ainda elevados. A receita de serviços encerrou 2025 em R$ 452,1 milhões, levemente abaixo dos 474,1 milhões de 2024. No quarto trimestre de 25 foram 125,9 milhões, distribuídos entre corretagem de seguros e tarifas, banco de investimentos e garantias prestadas. A participação das receitas de serviços no total com clientes ficou em 23,2% no acumulado do ano. Para um banco corporativo, é um patamar razoável, mas ainda indica espaço para diversificação além do crédito tradicional, o que é o grande objetivo que a administração do banco tem reforçado. A despesa de provisão ampliada, que representa o valor separado para cobrir possíveis perdas com crédito, atingiu R$ 125,6 milhões no quarto tri de 2025, ainda em trajetória de alta, mas representando apenas 0,9% quando comparado à carteira expandida. Ao longo de 2025, os índices de provisão totais permaneceram estáveis, ficando em 2,4% neste trimestre, como pode ser observado na linha amarela, com uma queda relevante nas linhas de middle, que é o segmento mais arriscado e também o mais afetado pelo cenário macro atual. As operações com atraso superior a 90 dias somaram R$ 262 milhões no último tri, bem abaixo do pico de 485 milhões observado no primeiro trimestre deste ano. Em termos relativos, os atrasos fecharam o ano em 0,5% da carteira expandida. Large Corporate e Middle apresentam trajetórias de atraso sob controle, o que, combinado às provisões elevadas, reforça a leitura de conservadorismo na gestão de risco. No modelo de perda esperada, as operações em estágio 2 representam créditos com aumento relevante de risco, enquanto o estágio 3 concentra operações problemáticas. Em 2025, esses estágios ficaram entre 5,5% e 6% da carteira expandida. O índice de cobertura chegou a 501% sobre atrasos acima de 90 dias e 93% sobre operações em estágio 3 neste tri. Já a provisão sobre estágios 2 e 3 se manteve estável em torno de 39% a 40%. Na prática, isso significa que o banco provisiona vários reais para cada real de crédito mais arriscado, reduzindo o risco de surpresas negativas no resultado. O índice de eficiência, que mede a relação entre despesas operacionais e receitas, ficou em 39,2% em 2025, acima dos 37,9% de 2024, mas ainda em um patamar considerado bom para um banco corporativo. Neste trimestre, o índice foi de 37,9%, melhor que no trimestre anterior e levemente acima do que um ano antes. As despesas totais somaram R$ 1,107 bilhão, com gastos de pessoal, administrativas e participação nos lucros dentro da faixa indicada no guidance. A base de captação atingiu R$ 57,6 bilhões neste trimestre, frente a R$ 58,5 bilhões no mesmo período do ano passado. A estrutura inclui dívidas sênior locais e internacionais, letras financeiras subordinadas e perpétuas, além do próprio patrimônio líquido. Na composição, 33,4% vem de investidores institucionais, 17,6% de clientes pessoa física, 14,3% de corporate, 9,5% de linhas do BNDES, além de trade finance, agências multilaterais, depósitos e outras fontes. O índice de Basileia, que mede a relação entre capital regulatório e ativos ponderados pelo risco, encerrou o quarto trimestre em 16,3%, após 16,7% no trimestre anterior. O capital nível 1 considerado de maior qualidade representa a maior parte da estrutura, com o nível 2 complementando o capital regulatório. O patrimônio de referência somou R$ 9,055 bilhões, enquanto o patrimônio líquido ficou em R$ 6,759 bilhões, indicando uma posição de capital confortável para o porte do banco.
O lucro líquido recorrente avançou de R$ 971,3 milhões em 2024 para pouco mais de bilhão em 2025, um crescimento de 3,2%. A melhora veio principalmente da margem financeira com clientes e do retorno do patrimônio remunerado à CDI. Esses efeitos foram parcialmente compensados por maior despesa de provisão, queda da receita de serviços e aumento de despesas operacionais. O ROI recuou levemente de 15,7% para 15,2%, mostrando uma pequena compressão de rentabilidade. Para 2025, o banco projetava crescimento da carteira de crédito expandida entre 1% e 4% e entregou 3%. As despesas de pessoal, administrativas e participação nos lucros tinham guidance de 4% a 7%, com realizado de 5,6%. O índice de eficiência, estimado entre 39% e 40%, fechou em 39,2%. Ou seja, o banco cumpriu o guidance em todas as frentes relevantes. Já para 2026, indica uma postura mais expansionista. A carteira de crédito expandida deve crescer entre 6% e 10%, com o segmento middle avançando entre 12% e 18%. As despesas devem crescer entre 4% e 8%, enquanto o índice de eficiência é projetado entre 37,5% e 39,5%. Em resumo, o banco sinaliza a aceleração do crescimento, especialmente em médio porte, com foco em eficiência e controle de custos. Reunindo tudo, o Banco ABC Brasil encerra 2025 com lucro de R$ 1 bilhão, ROI de 15,2%, NIM em alta e uma carteira de 54,7 bilhões bem provisionada, dentro de um modelo de crescimento moderado e foco em qualidade. Os riscos são claros: concentração relevante em agronegócio e energia, maior exposição ao segmento middle e sensibilidade ao ciclo de juros e atividade econômica. Por outro lado, o banco apresenta capital confortável, índices de cobertura elevados, eficiência abaixo de 40% e um guidance mais ambicioso para 2026. Para quem monta tese em bancos médios de perfil corporativo, o ABC Brasil se posiciona como uma alternativa de retorno consistente, menos dependente de varejo, com disciplina de risco e uma estratégia de crescimento seletivo, mais focada em construção gradual de valor do que em movimentos abruptos. Antes de encerrar, se esse conteúdo te ajudou, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com quem também se interessa por investimentos. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo análises como essa. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.